Eliseu em Foco. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é sábado, dia 6. É 6 ou é 5, Walker? 5. Dia 5 de julho de 2025. Aqui estamos nós, mais uma vez, muitos contratempos. Mais um motivo porque a gente ainda não fez transmissões ao vivo. São vários aparelhos, ligações de internet e a nossa inexperiência também. Estamos aqui apanhando todos os dias um pouco, uma hora é o áudio, uma hora é o vídeo, outra hora é a câmera, outra hora é o aplicativo, mas aqui estamos nós, não é isso, Walker? É isso aí, Romeu Guimarães, participando sempre aqui, levando em conta que o objetivo desse programa aqui é a gente fazer uma análise profunda sobre as questões políticas, sociais e culturais aqui do município de Dom Eliseu, na zona rural, na zona urbana, nos distritos, nas vilas e onde for possível chegar à internet, nós estaremos lá, porque no primeiro programa eu falei o seguinte: quem não se comunica se estrumbica, né? As redes sociais estão aí com plataformas disponíveis como essa que o português utiliza, para a gente fazer uma programação abrangendo toda a nossa comunidade de Dom Eliseu por completo. E nós começamos o programa abordando as reuniões de vereadores lá na Câmara de Vereadores. Vi os melhores temas, pegava os temas, pega o tema, discute, destrincha, explica, vira do avesso, olha de todos os lados, né? E para que você tenha a opinião do Romeu, a minha opinião, e você forme a tua opinião. Lembrando... A Câmara está em recesso. A Câmara está em recesso. A Câmara está em recesso, nós estamos aqui lendo a Lei Orgânica Municipal, muito importante, Lei Orgânica Municipal. É isso. Orgânica. Não sei se vocês acompanharam... Tem que saber o significado das palavras, o que significa lei, o que significa orgânica e o que significa municipal, né? Pois é, lembrando que a minha opinião diverge da do Walker. Nem sempre. Nem sempre, mas acontece. E isso é o que enriquece a nossa análise. Nós estamos aqui tentando evoluir, tentando arrumar todas as condições para que tudo funcione da melhor forma. E a seu tempo, chamar você que está aí em casa a participar conosco. Nós também não sabemos de nada, viu? A Lei Orgânica Municipal, a primeira vez que eu estou lendo ela esmiuçando. Eu já li ela uma vez, mas li de forma rápida, sem muito interesse. Só, eu vou ler aqui, vou ver mais ou menos como é que é e tal, né? Mas agora nós estamos esmiuçando. A gente tema por tema, capítulo por capítulo. A gente está se debruçando nos quesitos, nos artigos, nos capítulos da Lei Orgânica Municipal, porque a gente percebe que há muita desinformação. Aparentemente está tudo bem, mas não está. E a gente tem percebido que há um alinhamento praticamente automático da Câmara Municipal de Vereadores com o Executivo, e isso aí não é legal. Não é legal do ponto de vista da lei e nem é legal para com o povo que elegeu a Câmara Municipal de Vereadores e não se vê representado. Eu, pelo menos em vários aspectos, como cidadão, apesar de ser estrangeiro, amparado pelo Estatuto da Igualdade de Direitos e Obrigações Civis, tendo os mesmos direitos dos brasileiros e radicado aqui em Dom Eliseu há 24 anos, tem momentos em que eu não me vejo representado pela Câmara Municipal de Dom Eliseu. Então, ao longo destes anos, vários governos se passaram. Eu tive a oportunidade de participar durante 4 anos de um governo e agora há a necessidade de fazer alguma coisa. E o mínimo que pelo menos eu me propus, seria nos debruçarmos sobre a lei orgânica para entender o funcionamento da política e dos organismos públicos. Nós demos início no último programa falando do preâmbulo. O preâmbulo, como vocês podem ver, está passando aqui, é uma página, e o que nos chamou a atenção foi este último trecho, onde os legisladores, eles afirmam categoricamente que o Estado de Direito
em nossa República se caracterizou plenamente, ou seja, faltava a lei orgânica dos municípios para que a federação estivesse plena. Até aqui tudo bem, com as devidas ressalvas. E o que nos chamou mais a atenção foi assegurar de gestão os direitos sociais e individuais, a igualdade e a justiça, e aqui vem o calcanhar de Aquiles. Até aqui, direitos sociais, os direitos em relação à sociedade, direito a um bom ambiente, direito a abastecimento de água, direito à coleta do lixo, os direitos individuais, de você optar pelas suas escolhas, ser um indivíduo pleno. A igualdade, também acredito que não tenhamos nenhum tipo de dúvidas, que todos, uns mais que outros, mas aparentemente todos somos iguais perante a lei. E a questão de justiça, também, até onde eu tenho memória, eu não tenho o que falar. Até hoje sou um cidadão que cumpre as leis e confio e acredito na justiça. E por isso estamos aqui. Agora, o que nos chamou a atenção e eu pretendo que se torne um mantra para que a gente medite todos os dias, é este: dignidade da pessoa humana e valores implícitos do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos de uma sociedade fraterna e pluralista sem preconceitos. Até aqui, sem preconceitos, também com as devidas ressalvas e alguns eventos esporádicos, a gente pode dizer que estamos contemplados. Pluralista, também, somos todos diferentes, estamos todos inseridos no mesmo ambiente, moramos todos em Dom Eliseu, cada um no seu partido, cada um com a sua crença religiosa, cada um com as suas ideias, e até o momento nada a ressaltar. Agora, o problema é dos valores implícitos do trabalho da livre iniciativa. E isso há muitos anos que tem sido um problema em Dom Eliseu, porque as pessoas não têm liberdade de escolher onde e como trabalhar. Ficam, na grande maioria das vezes, reféns do poder público, do governo. Entra um governo, sai um governo, aí emprega X pessoas, o outro vem, demite X pessoas, contrata, vem outro governo depois, aí dois grupos políticos se juntam e os dois empregam metade de um lado, empregam metade do outro, e às vezes as pessoas não estão tão satisfeitas, mas também não têm opção. E isso é complexo, e porque vicia as questões políticas e às vezes interfere até em resultados eleitorais. Isso é uma realidade que precisa ser discutida. E é triste ver que ao fim de 36 anos, 37 anos de existência, já com 35 anos de promulgada a lei orgânica do município, esses valores não tenham sido trabalhados com afinco para dar de facto dignidade à população de Dom Eliseu. Insistem em manter a população refém muitas das vezes de migalhas de trabalho precário, sem direitos muitas das vezes trabalhistas. Walker, qual é a sua opinião? Bom, tudo que você falou aí isso aí é fato, isso aí são uma análise realmente bem lúcida. No momento em que a lei orgânica, o final do preâmbulo já deixa muito claro ali que com a promulgação da lei orgânica municipal fica estabelecido aí a garantia dos direitos a conceder à população uma condição de dignidade social, tanto coletiva e individual. E tá certo. Agora, tem dois fatores que eu queria analisar. O seguinte, para se adequar às necessidades, os desejos da população, as condições dos gestores, do executivo, do legislativo, tem que haver aí uma consciência social.
Eu já li, você leu aí Sim, outro dia. eu concordo contigo, porque eu falei que é um vício. Só um instantinho. Outro dia leu todo, lá em casa eu li também. Agora eu não vi a palavra aí, a palavra fundamental, que o cidadão, que inclui tanto as autoridades constituídas, quanto o setor produtivo, empresarial e o trabalhador, eles têm que ter a consciência do que está escrito naquele preâmbulo. Entendeu, Romeu? Sim, por isso essa consciência. O que eu vejo, tudo que você falou é bacana, tudo é necessário, tem que ser feito. Agora, por que não é feito? Você falou, por quê? 30 e poucos anos. 35 anos de promulgada. Eu sou brasileiro de nascimento, desde a década de 70, do início da década de 70, que eu escuto falar sobre essa parada de direito, aqui e acolá, o pobre e tal, o difícil. Luta de classes. Aí, mas o que eu cheguei à conclusão depois da maturidade, depois de muito observar, conversar, falta consciência de cidadão. Mas aí é que está, Walker. Calma aí, que eu não terminei. Falta consciência de cidadão para o cidadão. Essa consciência, ela não é dada assim, de mão beijada. Ninguém vai chegar, e te dar consciência. Nenhuma autoridade, nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum padre, nenhum pastor vai chegar e falar, vem cá, toma. Consciência. Sim, toma. Não. Tem que haver uma mobilização dos entes, do cidadão como um todo. Eu estou falando isso baseado nos princípios democráticos nascidos lá na Grécia. É isso que acontecia. É lógico. Na época, na Grécia, sei lá, há 1000 anos atrás e tal, 600 anos atrás, 2000 anos, as cidades eram menores, as coisas eram menos complicadas, não tinha tantas invenções mirabolantes, não tinha tecnologia digital, então era mais fácil você discutir os problemas da cidade e resolver os problemas da cidade, porque as divisões sociais também eram menores, não existia tanta variedade de setores sociais, como o econômico, o setor produtivo, o setor financeiro, o setor político, o setor social, várias classes de trabalhadores. Naquela época era tudo, e hoje é muito mais complicado, né? Na Europa, a população europeia, a gente tem que citar a Europa porque é uma experiência, né? A Europa, a população lá tem mais consciência social. Por quê? Porque a Europa viveu um momento de estresse profundo, com 2 guerras mundiais que afetaram profundamente a Europa. Nós aqui, nos trópicos, no Cone Sul, aqui na América do Sul, nós estivemos um pouco mais distante de toda essa situação. Foi muito mais tranquilo esse período. Nós vivemos na pele. Então a transformação que foi feita na Europa para chegar a um estado de bem-estar social estabelecido a partir da década de 50, nós não conseguimos evoluir na mesma proporção. Nós ficamos para trás, nós não temos consciência social, tanto nós, cidadãos, trabalhadores, como as autoridades na Câmara de Vereadores, como o prefeito e secretários, padres, pastores, o pessoal do sindicato, das associações, representantes do setor produtivo, nós não temos essa consciência. A questão é que nós levamos hoje muito mais a sério a questão do indivíduo, individual, né? Em detrimento do coletivo. Em detrimento do coletivo. Isso é uma verdade. Isso é uma experiência que eu tenho, mas também temos que ver uma situação. Às vezes a pessoa até tem a consciência, mas se refém de um sistema em que não lhe promove alternativas, a pessoa muitas das vezes tem que se submeter. E o que eu acho mais perverso é que entra um governo e sai governo e a prática é sempre a mesma. E aquilo que eu falei, acaba ocorrendo um vício. E as pessoas... Nenhum governo vai chegar e dar sim. Tem que haver um movimento de baixo para cima. Não, para aí eu já não concordo com você. Um governo que 36 anos de sucessivo, porque é o tal do princípio da continuidade da administração pública. É um dos princípios que se chama da continuidade. Um governo que entra tem que dar sequência ao que o anterior deu início. Quando, o exemplo, a estrutura básica, tudo começa por baixo.
A base de uma construção começa pela base. E a base de um município começa pelo saneamento básico. A partir do momento que você não tem saneamento básico, você tem um abastecimento de água precário, que você tem um abastecimento de energia elétrica precário, você não cria as condições para que indústrias se estabeleçam em Dom Eliseu e gerem postos de trabalho para libertar as pessoas desse vício causado propositalmente e de forma perversa por todos os governos, ou pelo menos a grande maioria dos governos que assumiram o executivo em Dom Eliseu com um conluio do legislativo. E é isso, Walker. Infelizmente são as palavras que precisam ser ditas. Da geração de trabalho, de emprego, geração de emprego nos municípios como Dom Eliseu, analisando Dom Eliseu, né? Nós já discutimos isso brevemente no outro programa ali, e aí essa é uma questão muito séria, muito complicada, porque se fosse fácil... Peraí, você falou, deixa eu falar, senão a gente não vai se entender aqui. Claro, é por isso que eu falei que as nossas opiniões divergem. Não é nada, é fácil, mas 35 anos são muito... Se você não deixar eu falar, claro, eu vou deixar. Eu estou dizendo que se fosse fácil, esse problema tinha sido resolvido. E eu disse para você, ele não é de fácil solução, e ainda há parte da sociedade que não tem a consciência social necessária para se mobilizar nesse sentido. Eu não concordo contigo, pela experiência que eu tenho. Não, mas isso não cai do céu, não acontece como um milagre. Eu não concordo contigo. Nós falamos que há um vício, e durante vários anos pode-se perceber que há um boicote proposital para determinados segmentos da indústria ou prestação de serviços. Sim, mas qual é a razão dessa inércia? Qual é a razão? O que porque o fato de a pessoa ter um emprego estável na iniciativa privada, ela tem liberdade e autonomia na hora da eleição. Não, peraí, calma lá, eu perguntei o seguinte, você falou da dificuldade da pessoa ter uma oportunidade de emprego fora do governo. Fora do governo. Pronto. Aí eu perguntei para você, o que leva a essa inércia, a sociedade como um todo de Dom Eliseu não se mobilizar para que seja estabelecido em Dom Eliseu 3 empresas para produzir algo? Já acabei de falar, se na base não foi construída a estrutura, a infraestrutura básica, para que indústrias e... Se o comércio, basicamente Dom Eliseu é movido a comércio e prestação de serviços, você não tem uma subestação de energia elétrica, não dá conta de atender, mas não é presta atenção, agora é a minha vez. Não quero saber, eu quero saber de Dom Eliseu. Não, peraí. Não, você veio falar da Europa. A Europa é outra realidade, aí já serve de exemplo. Aí não, é Dom Eliseu. Eu estou defendendo os interesses de Dom Eliseu. Eu quando estou aqui... Mas eu perguntei para você por que é que essa realidade persiste em Dom Eliseu. Eu estou falando por quem... presta atenção, vamos voltar lá. Por isso que esse preâmbulo... Por que não tem saneamento básico? Por isso que este preâmbulo, ele tem que se tornar um mantra. Não, eu quero que você me explique. Eu estou te explicando, presta atenção. Já tentei explicar 2 vezes, você disse que não é isso. Falta consciência social. Não tem a ver com consciência, Walker. Tem a ver que é a função do poder público e dos governos que sucessivamente... Mas as pessoas que estão lá, eles saíram da sociedade que nós estamos discutindo e analisando, essa sociedade que não tem consciência social, essas pessoas saíram dessa sociedade, Romeu. Sim. Elas não saíram de uma sociedade extraterrestre, onde tudo é bom e vieram para cá, não. Saíram dessa sociedade, onde já está cheio de vícios, cheio de problemas, cheio de não, isso aí não é justificativa. Isso não é justificativa. Não estou justificando, Romeu. Está justificando. Não, senhor. Eu estou explicando para você por que é que essa situação persiste. Você Walker, não conseguiu explicar. Como é que eu não te expliquei? Você está insistindo, mais uma vez, mas isso é um problema dialético da esquerda. Não vem falar de esquerda, eu não estou pensando. Porque você está martelando e fazendo valer uma narrativa. Você quer que a sua narrativa prevaleça. E eu já te mostrei que para que indústrias e postos de trabalho sejam gerados de forma forte, de forma consistente,
e estável, é necessário que haja as condições mínimas na infraestrutura do município. E já te respondi que isso não é da responsabilidade da sociedade, é da responsabilidade do governo. E isso está previsto. Eu falei para você que falta consciência social. Essas autoridades que você citou, no legislativo, no executivo, elas saíram dessa sociedade aonde há carência profunda de consciência social, rapaz. Valque Carneiro, presta atenção. Só para encerrar aqui esse assunto aqui, eu não vou falar mais disso. Você quer então, a partir do momento que o cara é eleito prefeito... Que ele se aperfeiçoe. Não, peraí. Sim. Ele é eleito vereador... Se aperfeiçoe. Não. Um milagre. Não. E ele deixe de... ele passe de uma pessoa, um indivíduo sem consciência social... Sem cultura, sem educação... sem capacitação acadêmica. Ele deixa de ser sem consciência social para adquirir uma consciência social. Você acha que tem que ser assim? Mas é por isso que nós estamos aqui. Logo no início do programa, eu falei bem claro. Sim. Se fizermos o retrospecto, neste mesmo vídeo, falei ao fim de 37 anos de existência, a gente sente a necessidade de esclarecer alguns pontos, porque a gente vê que entra governo, sai governo, então eles muito pouco muda. E o pouco que muda, ou que não muda, ou deixa de mudar, tem a colaboração do Poder Legislativo, que deveria nortear e inventar leis e legislar a favor de que esse progresso ocorra e não ficar a reboque do Executivo, que sempre acontece. E este governo, este último, principalmente este que está vigente, a gente vê isso de uma forma mais efetiva e eficiente por parte do Executivo. Nesse aspecto, há uma eficiência muito grande do Executivo em controlar o Legislativo. Nisso eles estão sendo eficientes, porque toda a votação que vai, ainda que fictícia, ou só para fazer algum tipo de espetáculo ou teatro, todas elas, até um determinado momento, são derrubadas por 10 votos contra 2, isso o Executivo tem eficiência. Usa a política e as ferramentas de forma eficiente para alcançar os seus objetivos. Agora, os objetivos para mudar a vida do povo, a gente não vê isso acontecer. Bom, Romeu, você tem razão no que você fala, agora eu vou falar aqui para o espectador, viu? Amigos, vocês que acompanham aí o programa Dom Eliseu em Foco, olha, consciência social, ela é uma palavra fundamental nisso tudo que nós estamos discutindo, ela não está colocada no regimento interno, no preâmbulo. Eu senti falta desse termo, dessas duas palavras, consciência social. Olha, o que o Romeu está falando é muito importante. A condição de Dom Eliseu, nessa questão aí que ele falou, sobre a responsabilidade do Executivo, unidos com o Legislativo, de criar as melhores condições para que haja dignidade social e individual para o cidadão, para o coletivo, é importante. Tanto os entes, o ente executivo e o ente legislativo tem que atuar nesse sentido, mas não estão atuando. Agora resta o quê? Fazer o que eu e o Romeu estamos fazendo aqui, levando até você essa discussão. Você vai formar a sua opinião a partir do ponto de vista do Romeu e a partir do meu ponto de vista, fazer uma leitura do regimento interno, da lei orgânica. Você aí que está escutando a gente nesse momento, vamos começar a formar uma consciência social nesse sentido, viu? Isso, o programa é para isso. Nós temos que formar uma consciência social em Dom Eliseu, na área da política, na área social, na área da cultura, na área educação, da assistência social, na área da economia, na área da geração de emprego, do fortalecimento do setor produtivo, do setor empresarial, comercial e na valorização do trabalhador. Do ser humano. Do trabalhador, que em todo esse contexto, o trabalhador ele é o pilar que fica lá embaixo, sustentando toda a estrutura com o trabalho dele. É no trabalhador que tem que ter essa consciência social, porque às vezes, de forma debochada, aqueles que vão eleitos têm essa consciência social, mas como o Romeu falou, eles preferem manter o povo submisso, escravo de migalhas, mas não faz o que tem que ser feito. Pois então, hoje nós ficamos por aqui. Este mantra, ele não vai... Leia de novo. Ele vai ser
Não, no próximo programa. Tá. Vai ser um mantra, vai ser a abertura do nosso programa. Por que a dignidade da pessoa humana e os valores implícitos do trabalho da livre iniciativa não conseguem funcionar em Dom Eliseu? Hoje eu tenho a minha atividade profissional, trabalho por conta própria, sou autônomo, mas se eu decidir partir para um outro negócio ou uma alternativa, eu não consigo encontrar caminhos. E a maioria das pessoas que dependem de empregos de carteira assinada, às vezes insatisfeitos por qualquer motivo, olham ao redor e não veem saída, não veem alternativas e às vezes se submetem a condições de trabalho precárias. Verdade. É onde eu falo. E quem tem que achar as soluções para que estes valores que estão contemplados na lei orgânica do município, principalmente os seus secretários, o dignidade da pessoa humana e valores implícitos do trabalho, principalmente o trabalho dignifica o homem, isso é muito antigo, é mais antigo que eu. Toda a vida eu ouvi, o trabalho dignifica o homem. E a livre iniciativa é você ter muitas oportunidades de trabalho e poder escolher, seja por conta de outrem ou por sua própria conta e risco. E isso não está sendo acessível à população de Dom Eliseu. Nós vamos continuar porque nós prometemos que íamos ler a lei orgânica, cada dia vamos ler um capítulo, a ver se quando terminarmos de ler, o recesso termina, o recesso parlamentar termina e parlamentar, é 30 dias, né? Você acha que é mais 30 dias? Então vamos lá. O título 1, dos princípios fundamentais. Val Carneiro, vamos nos esconder um pouco para que a tela fique completa. Quanto tempo tem já de programa? Temos 26 minutos, agora vai ser rápido, 5 minutinhos. Título 1 dos princípios fundamentais. Artigo 1º. O município de Dom Eliseu, do estado do Pará, integra como pessoa jurídica de direito público interno, no pleno uso de sua autonomia política, administrativa e financeira, a República Federal do Brasil, como participante do Estado Democrático de Direito, comprometendo-se a respeitar, valorizar e promover seus fundamentos básicos. Walker, presta atenção. Quando você fala que a maioria dos vereadores, não só os da atual Câmara de Vereadores, mas a maior parte dos vereadores que já passaram pela Câmara Municipal nunca entenderam e nunca colocaram em prática os princípios da lei orgânica. Será que eles leram? Podem ter lido, mas nós temos uma grande quantidade de analfabetos funcionais. Esses vereadores, esses atuais... Olha para tu veres aqui a responsabilidade. Vereadores eleitos, vocês aí. Olha para tu veres o quanto... Vamos analisar junto. Quanto o preâmbulo tocou num ponto sensível que ele se repete aqui no título 1 dos princípios fundamentais. Então, como participante do Estado Democrático de Direito, comprometendo-se a respeitar, valorizar e promover seus fundamentos básicos. Primeiro, soberania. O Brasil acima de tudo. Cidadania. A cidadania é você ter seus direitos garantidos como cidadão. E às vezes isso... é a consciência de cidadão que sustenta a soberania. Exatamente. Mas às vezes a tua cidadania não é respeitada. Te digo isso dentro de órgãos públicos. Não, existe isso sim. Existe. Você que está em casa pensa um pouco também. Você é um cidadão e às vezes vê os seus direitos sendo atropelados. Mas não é essa as distorções provocadas pela baixo nível de consciência social? Até o servidor público, que ele tem que ter uma consciência social um pouco mais elevada, ele acaba ferindo o direito do cidadão dentro do setor público, que o cidadão tem que ser bem atendido. Bem atendido, exatamente. Agora vem o terceiro, Walker. O primeiro, soberania. Pronto, o Brasil acima de tudo. Somos brasileiros, vamos defendê-lo com a nossa vida. A cidadania, você é um cidadão e você tem os seus direitos respeitados, valorizados e promovidos. Terceiro, a dignidade da pessoa humana, é tocada aqui de novo. O que dignifica a pessoa? O trabalho. O cara quando trabalha não precisa roubar, não precisa entrar em esquema. Quando tem um trabalho bem remunerado, mas aqui também há uma dualidade, né? Tem gente que está ganhando bem. Ele vai facilitar a vida do cidadão, da família, dos filhos. Mas tem gente bem remunerada que ainda quer aprontar, mas vamos lá.
Não, isso é lógico. Agora vem a bandeira que tu tens defendido. As exceções. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Vem os valores sociais. Os valores da sociedade. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. De novo, está lá no preâmbulo e é citado logo no primeiro título. Porque a gente tem que ver primeiro então o seguinte, o que são esses valores sociais? Vamos trinchar em duas partes. Vamos analisar primeiro rapidamente o que são valores sociais, o que é a livre iniciativa. Né? Dignidade dos valores sociais. Dignidade dos valores sociais. O que são valores sociais? Valores sociais. Quer saber o que são valores sociais? No Google aí. Porque os valores sociais, olha, são duas palavras muito importantes, valores e sociais. Valores sociais do trabalho e livre iniciativa. O primeiro, a palavra valor é a que dá, como fala assim, dá uma presença de substância em algo, né? Bora. Tem valores. Pronto, tem valor, tem conteúdo, tem né, mais-valia. A pergunta que vem em primeiro lugar na pesquisa do Google: valores sociais do trabalho da livre iniciativa. Então vamos aqui, vamos trazer para cá, para essa tela, que é para o pessoal enxergar melhor. Vamos aqui. Está aqui: os valores sociais do trabalho da livre iniciativa são fundamentos da República Federativa do Brasil, consagrados no artigo 1º, inciso 4º da Constituição Federal. Eles representam a valorização do trabalho como elemento essencial para a dignidade humana e a busca por uma existência digna, ao mesmo tempo em que reconhecem a importância da livre iniciativa como motor do desenvolvimento econômico. Valores sociais, qual o significado desses dois termos, valores e sociais? Valores sociais são princípios e normas compartilhados por um grupo ou sociedade que orientam o comportamento e as interações entre os indivíduos. Eles são fundamentais para a convivência harmoniosa e o funcionamento da vida em comunidade, estabelecendo padrões de conduta considerados desejáveis e importantes. Em resumo, valores sociais são princípios e normas, conjunto de regras e crenças que guiam o comportamento social. Compartilhados são valores aceitos e praticados pela maioria de um grupo ou sociedade. Valores orientadores definem o que é considerado certo, errado, desejável ou indesejável em uma determinada cultura. Valores promotores de coesão social ajudam a criar um consenso de pertencimento e identidade coletiva. Valores variáveis podem mudar ao longo do tempo e variar entre diferentes culturas e grupos sociais. Tem mais aqui, mas esse valores sociais, iniciativas individuais, em resumo, elas vão ser abordadas recorrentemente durante toda a leitura dessa lei orgânica, e nós voltaremos a isso com frequência. Sempre que for necessário, a gente tem que frisar essa questão dos valores sociais. Os valores sociais são transmitidos de geração em geração, principalmente através da educação e da socialização, e são essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, harmoniosa e desenvolvida. Pronto, então, a questão do desenvolvimento está em toda a parte, nas questões dos valores sociais, seja do trabalho. E a livre iniciativa é citada aqui como motor do desenvolvimento econômico, é o que eu estou falando. Quando há livre iniciativa, seja na iniciativa privada, ou seja, você como autônomo, ou trabalhando por conta de outrem, há a possibilidade de você ter esse dinamismo. Você não está bem aqui, você vai para um emprego que lhe paga melhor, abre uma vaga de trabalho para ocupar a sua vaga, e aí um funcionário que aprende, que se desenvolve. Cadê a Secretaria do Meio Ambiente? Prefeito, cuida desse negócio, desses motores, dessas motos barulhentas, prefeito. Secretaria do Meio Ambiente. É o Cabo Alessio, já foi. O Alessio saiu de uma bucha e entrou em outra. Aí, Alessio. Vocês querem que faça barulho de moto? Cadê o Demutran, o DMTT? Bora lá. Bora. Vamos terminar esse primeiro, então. Vamos aqui. Agora vamos. O Juliano passou o cara de moto aí. Já vamos com 34 minutos, está na hora da gente encerrar. Então, o título primeiro dos princípios fundamentais. Vamos nos Eu só queria falar o seguinte, não há uma sociedade que possa se desenvolver
se transformar, evoluir sem a livre iniciativa. Não existe. Pois então, Não existe. ó, a participação popular foi incluída na emenda à Lei Orgânica número 001 de 7 de maio de 2014, que não tinha no início, em 1990, quando foi promulgada esta lei, não tinha este sexto inciso, participação popular. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Isto aqui tem que se tornar realidade. Que o exerce por meio de representantes eleitos. Se nós estivéssemos num nível maior de consciência social, esse todo o poder emana do povo, se tornar uma era realidade. levado em consideração todos os dias. É verdade. Então, nos termos da Constituição da República, a Constituição do Estado e desta lei orgânica. Então, nas três instâncias da Federação, esse parágrafo único, todo o poder emana do povo, está vigente. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Independentes, eu tenho as minhas dúvidas. Harmônicos, isso eu tenho a certeza que eles são bem harmônicos. Eles vivem em harmonia. Harmonia só, ali todo mundo canta a mesma música. Parágrafo único. São símbolos do município a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história. A data cívica do dia do município será comemorada em dia 12 de maio. A lei poderá estabelecer outros símbolos, dispondo sobre o seu uso no território do município, incluído também na Lei Orgânica número 001, no dia 7 de 5 de 2014. Artigo 3º. Constitui, em cooperação com a União e o Estado, objetivos fundamentais do município. Presta atenção, Valdir. Vamos para a briga de novo. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento municipal, estadual e nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Outro calcanhar de Aquiles. Aqui, erradicar a pobreza. Coisa, né, que ele falou lá atrás. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Promover o bem-estar de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Eu não vou entrar nesse detalhe porque a seu tempo isto aqui será revelado. Garantir a efetivação de direitos humanos, individuais e sociais. Parágrafo único. O município do Eliseu buscará a integração e a cooperação com a União, os Estados e os demais municípios na consecução dos seus objetivos fundamentais. Isso aqui pode se aplicar àquilo que a gente falou acho que no primeiro programa, quanto à questão de incentivos às indústrias. E falamos na questão da goiaba e da empresa que se estabeleceu no quilômetro 20, que é a Bonal, né? Se eu não estou enganado. Bonal, em que eu falei que, por exemplo, se tivesse havido uma parceria, uma intenção de incentivar a indústria uma parceria público-privada, né? Parceria público-privada, já que o Lianópolis tem a Paragrisa, que produz a cana e que produz etanol, talvez se pudesse captar recursos para fazer uma pequena, uma micro ou média empresa de produção de açúcar. Misturado com rapadura. Pois não é? Exatamente, mas pelo menos garantir que aquela iniciativa privada, que foi feita de forma unilateral, o empresário chegou, se estabeleceu, e depois se viu com dificuldade. Não, mas ele tinha um incentivo, parece que do BNDES, negócio assim, tinha uma placa lá de incentivo. Incentivos de financiamentos a nível federal. Eu estou falando do município, se tivesse intenção, se tivesse essa mentalidade, essa visão. Poderia fazer nesse sentido? É o que eu estava falando. Se nós temos aqui a 60 quilômetros. O projeto morreu, acho que foi 10 anos, ele morreu. Morreu porque realmente, se tu vês. Quais são os produtores de açúcar mais próximos de Dom Eliseu? É do Goiás para baixo, Mato Grosso para baixo. Faltou açúcar para Goiabá? Com certeza, para fazer doce Goiaba. Cauaxi aqui não faz açúcar direto? Não é que eu estou falando, a Cauaxi está onde, a Cauaxi? 80 quilômetros aí. E estava aí na época? Pronto, então, vamos em frente. Coisa, né? Isso é um exemplo. Se de repente o município poderia arrumar as condições para que a indústria tivesse a matéria-prima de forma mais barata. Agora tem outra questão também, sabe, que é de interesse empresarial.
se o do Eliseu tivesse um núcleo empresarial já maduro, tem um núcleo empresarial, mas não está amadurecido ainda, né? Que tivesse um envolvimento mais firme com a construção da identidade do município, né? Uma identidade econômica, produtiva. Então a questão, os empresários do Eliseu, quem são? Eu acho que não são muitos também, né? Os empresários tinham que se mobilizar, tinham que ter uma consciência. Mas Walker, social, você se né? reparar, já que falou nos empresários do Eliseu, é triste dizer isto, mas eu moro aqui há 24 anos e a maioria dos empresários do Eliseu sobrevivem encostados no poder público, no governo. Entra um governo e sai. Isso aí não é segredo para ninguém. Mas tem que mudar. Nosso papel aqui é tentar dar uma luz para que se mude essa realidade. Muda essa realidade. Eu sou um estudioso das ideias. Eu sou um cara que gosta das palavras, entendeu? De ler. Eu aprecio, amo as palavras. Quando eu vejo palavras, eu amo ler, saber o significado. Eu também não tenho preguiça de ler, não. Entendeu? Mas se a gente for ver, os empresários dependem muito do poder público, dependem muito do Estado, ainda o Eliseu. Então há que realmente mudar de mentalidade. Então temos o capítulo 2, fica para o próximo programa, nós batemos a meta dos 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos do programa não é muita coisa, você pode ouvir do início ao fim. Muito obrigado por ter estado connosco. Eu me resta pedir ao Walker que dê as suas considerações finais. Eu quero falar o seguinte, Romeu, que as pessoas que estão escutando esse programa irem lá no YouTube do Romeu ou no YouTube do Walker Carneiro. Todos os programas estão lá arquivadinhos, você pode assistir do primeiro até esse, que você vai ter uma compreensão melhor de tudo que foi falado aqui. Se você assistir os programas anteriores, tiver essa paciência, tem um programa que tem até 1 hora. Mas todos os programas têm mais de 30 minutos, 27, por aí. Entendeu? A gente se empolga porque é muito divertido. E a gente quer chamar você que está aí em casa a participar desta festa. É legal. É importante lembrar que no meu canal no YouTube, se você tem algum problema a fazer algo, quer fazer uma denúncia, às vezes não tem coragem, não quer se expor, tem vários vídeos no meu canal para que você possa fazer. Chama que nós vamos lá até você, a gente fala levantar. Pode chamar, mas se você, por acaso eu estou falando isso porque eu recebi o feedback de um cidadão que eu encontrei na delegacia e ele queria fazer uma denúncia, fazer um boletim de ocorrência e tinha muita gente. E ele estava desesperado, precisava trabalhar e eu estava lá no momento. Eu falei, não, vai no meu canal que você vai encontrar o passo a passo. Porque a orientação da delegacia, quando está com muita gente, e são casos menores, às vezes orienta eles no Cybercafé e fazer a denúncia no Cybercafé. Mas ele não sabia fazer. Aí eu falei, vai lá no meu canal, segue o passo a passo e você vai conseguir. Ele depois me procurou no mesmo dia. Eu falei, não, pode ir lá, se você não der conta, me liga que eu te oriento. Ficou por isso, encontrei 2 ou 3 semanas depois. Aí ele buzinou, papai, aí. Eu olhei que reconheci o cidadão e deu certo, ele deu. Foi lá no meu canal, deu tudo certo. Satisfeito. Resolveu o problema sem precisar sair de casa. Quer fazer uma denúncia no Ministério Público, na Polícia Federal, vai ter outras denúncias que nós vamos mostrar aqui. Então, vá no nosso canal, se inscreva para que os nossos vídeos cheguem até você, ative as notificações, dê o seu gostei e obrigado pela presença. Eu só quero falar o seguinte, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no WhatsApp, em todos os grupos do Eliseu, nós estamos no TikTok. E se aparecer mais alguma plataforma de rede social, nós vai estar dentro. Eu estou só no Facebook e no Instagram, e não dou conta. O meu Instagram eu publico muito pouco. O Facebook eu replico muito do que eu tenho aqui. Pode procurar a mim, pode procurar em qualquer rede social, é só escrever Walker Carneiro, Walker com W, W-A-L-Q-U-E-R, Carneiro, pronto. Fique aqui a promessa que quando tivermos todas as condições reunidas faremos ao vivo. Ao vivo. E aí no YouTube a gente vai deixar contatos, e-mail para que você encaminhe as suas demandas e os links para que você possa participar. Não vai dar para participar todo mundo, mas com certeza traremos algumas pessoas. Tchau, até a próxima. Você pode contar que nós vamos voltar, viu? Vamos voltar. Tchau, boa noite, boa tarde, bom dia. Boa semana de trabalho para todos, que amanhã já é domingo. Depois é segunda, depois é terça. Aí terça-feira estaremos aqui de novo. Terças, quintas e sábados temos encontro marcado. Eu vou desenvolvendo e adiantando o serviço durante a semana.
E até amanhã.